pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo de versões de escrita e hoje para falar de um tema que eu acho muito importante, tá? Muito relevante, que na verdade não fica restrito à parte escrita, mas que acompanha a nossa vida toda. Tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre frustração. Gente, né? Quando nós pegamos esse tema para trabalhar especificamente na escrita, a gente vai encontrar certamente uma série de pessoas que tentaram iniciar a sua carreira, tentaram começar a escrever e em seguidinha desistiram. Por que, pessoal, isso acontece? Claro, né, o que eu vou falar aqui é por experiência, tá? A gente poderia pegar alguns teóricos, falar um pouquinho sobre as experiências de escrita, experiências de leitura que levam a isso, né? Mas a ideia desses vídeos não é, né, chegar nesse ponto, né? Entrar nesse tema com essas informações. Eu quero, na verdade, trazer alguns elementos aí que a gente pode ver no nosso cotidiano, pode ver abordado pelas pessoas e principalmente que a gente vê com alguns colegas escritores, né, que começam suas produções e não continuam. E, inclusive, eu vou falar um pouco do meu caso, né, até porque eu também já vivenciei um pouquinho dessa situação. Tá? Então, olhem só. Gente, frustração na vida a gente sabe que todo mundo tem que passar. Né? A gente precisa, né, ter a vivência da frustração para poder, né, saber que as coisas elas não são só as maravilhas sempre. Né? A gente tem, né, no nosso dia a dia coisas, situações que nós não temos como interferir, que nós não temos como simplesmente vencê-las de qualquer forma. A gente pode, né, por exemplo, tem uma pessoa que queira jogar futebol, queira ser um atleta de futebol, ele necessita, né, das suas habilidades com a bola para poder chegar nesse ponto. Né? Todos os guris, ou boa parte dos guris que gostam do esporte, ou que, né, tenham jogado alguma vez na vida, quem sabe tiveram esse sonho. Eu também. Mas as minhas habilidades nunca colaboraram muito para isso. Nunca pude chegar nesse ponto de ser um atleta profissional. Né? E ainda bem que eu descobri isso meio cedo, né? Porque se eu tivesse ido muito longe com esse negócio, talvez a frustração fosse maior ainda, né? Mas não foi necessário, né? A gente acabou, né, fazendo isso, decidindo isso bem cedo, vendo que não ia dar muito certo, né? Enfim, mas isso é uma coisa, né? Se nós, por exemplo, né, nós somos formados em alguma universidade relevante e tal, e a gente não consegue pegar o emprego que a gente deseja, não consegue entrar no mercado que a gente deseja, a gente pode se frustrar bastante por conta disso, né? Ou em relações humanas, né? Tu te decepciona, tu te frustra com a situação de algumas amizades, de algumas pessoas, de alguns amores, etc. É tudo normal, né? Tudo isso está presente na nossa vida, vem para somar coisas, de certa forma, né? Vem para trazer experiências que nos façam refletir e perceber o que a gente poderia ou não ter feito naquele momento. Com a escrita é a mesma coisa. Tá? Quando a gente começa a escrever, quando a gente tem os nossos primeiros passos na escrita, né, normalmente a gente fica muito receoso de mostrar os nossos textos para os outros. Primeiro, porque muitas vezes a gente pode estar expondo as nossas intimidades, porque a gente tem o nosso primeiro ímpeto de escrita, muitas vezes, é relacionar com o que a gente vivencia de maneira mais imediata, né? De maneira mais, digamos, direta. Então a gente pode acabar falando de coisas nossas. E aí, né, nem sempre a gente quer mostrar esses textos. Tanto que quando nós somos menores, né, ou nós, da nossa época, da nossa faixa etária, né, da volta dos 30 aos 40 anos, já vivenciamos o fato de ter escrito, né, ou ter visto pessoas escreverem diários, né, terem escrito coisas que, né, suscitassem esse individual. Então, a primeira coisa é isso, né, a gente pode ter esse receio de expor aquilo que a gente sente, né, para que as pessoas leiam. Outro aspecto que é muito tradicional e com os meus alunos acontece bastante, né, é o fato de que eles não se veem como escritores e sempre se desculpam a escrever o texto. Ah, senhor, não tá tão bom, tá? Não te preocupa que não tá grande coisa. Ah, eu não escrevi tão bem. Eu acho que eu poderia ter feito melhor. Ah, mas eu fiquei muito preocupado em escrever do jeito XYZ e não dei tanta bola pra história. Tipo, a gente vai encontrando, sempre tentando encontrar desculpas para mostrar o nosso texto para que, né, esse nível de frustração seja um pouquinho menor. Mas o tempo inteiro é um autodesculpar-se que não tem necessidade. Porque todo escritor, pessoal, toda pessoa que escreve, ela passa por um processo também. Né? Ninguém começou escrevendo sendo um craque. Né? Quando eu fiz o videozinho sobre o Confissões, né, que vocês já devem ter visto, ou eu posso colocar a abinha aqui em cima para vocês verem depois, né?
No Confissões, por exemplo, eu quis mostrar que dos meus 18 aos meus 29, meus 18 aos 29 anos, eu fui transformando o meu jeito de escrever. Porque, claro, né, a gente vai agregando mais cultura, vai agregando mais leituras, vai agregando outras possibilidades de escrita e isso vai nos fomentando, então, novas ideias, né, formas diferentes de fazer escrita, certo? Então, pessoal, a minha proposta naquele livro foi essa, foi tentar mostrar como é que era a evolução de um escritor, entre aspas, né? E a gente pode ver, né, que tem pessoas que não começam, não partem da escrita pelo receio, né, da sua própria exposição ou dos seus próprios ideais, suas próprias ideias, seus sentimentos. Só que a gente tem que pensar, pessoal, que tudo na literatura, na verdade, é baseado nas experiências humanas de alguma forma. Tá? Mesmo que um texto seja totalmente fantástico, ou seja, né, totalmente, ou se tente explicar objetivamente como ele foi, o que aconteceu, ele passa pelas experiências, ele passa pelas emoções de certa forma. Então a primeira coisa que a gente precisa soltar um pouquinho, né, a ideia é do receio de mostrar o que a gente pensa ou o que a gente sente. Isso é a primeira coisa. E em segundo lugar, se a escrita é um processo de evolução, se ela vai se formando com o tempo, né, se ela vai se constituindo melhor e dando voz a outras possibilidades, a gente não precisa também ficar preocupado com o fato de que a gente não está escrevendo bem, entre aspas, né, num certo momento. Mas sim que a gente precisa ir praticando a escrita para que nós nos sintamos cada vez mais à vontade de expor as próprias ideias. Né? Então, gente, é normal a gente se frustrar com os nossos textos. É normal a gente reler o material e ver que, bah, tá ruim, não tá grande coisa. Né? Não vale a pena. Vou deixar guardado aqui, quem sabe um dia revejo. Né? Também é normal que um escritor que já tenha sido publicado, ou que se publique, ou que seja reconhecido, também não goste dos seus materiais. Né? Já teve algumas entrevistas, né, do Philip Roth falando sobre isso, por exemplo, né, dizendo que deixou, né, materiais isolados durante muito tempo, em virtude de que eles não estariam prontos para serem publicados. Né? A gente entende que esse não estar pronto, na verdade, prescinde, né, a história de que não se gostou, não se quis aquilo, né? Teve autores que levaram anos para escrever o seu primeiro livro, literalmente anos. Tem escritor conhecido meu aí que escreveu durante quase 20 anos o seu primeiro texto. E olha que foi um textinho bem curto, se for pensar em número de páginas. Né? Mas por quê? Talvez não porque ele se frustrasse tanto, mas porque o trabalho com o texto para que ele pudesse evitar uma possível frustração, ele tivesse o objetivo atingido, que ele, né, realmente reconhecesse o texto tal qual ele queria, levou muito tempo, né? Teve um processo muito longo. E ao mesmo tempo, né, ficou um texto belíssimo, um texto sensacional. Né? Inclusive meus alunos que eram lá de uma escola que eu trabalhei aqui na Zona Sul de Porto Alegre, né, leram há alguns anos atrás. Inclusive a gente levou o escritor para conversar com eles lá. Mas, né, tudo isso passa, na verdade, por um trabalho. E esse trabalho é feito de um processo. E esse processo mostra uma evolução, mostra uma criação. Ele sai de um ponto que tu estás, né, com a tua consciência sobre o teu texto não tão grande, e ele vai evoluindo, ela vai se transformando, né, no decorrer do tempo. Então a gente não vai escrever um texto e sair publicando de cara. A gente não vai, né, escrever a primeira versão e achar que tá boa já. Né? Isso pode acontecer, só que o risco da frustração é grande. Né? Justamente porque existe essa tarefa de evolução. Né? A gente precisa respeitar essa evolução, respeitar essas fases de crescimento também do texto. Assim como nós crescemos, como os nossos animais de estimação crescem, nossos filhos, né? As coisas da natureza, né? O texto também cresce. E o texto cresce enquanto a gente cresce. Então a gente vai evoluindo à medida que também pratica mais. Quanto mais escreve, quanto mais produzir, mais a gente consegue chegar no objetivo, então, né, de mostrar a que veio o nosso texto. Então a gente pode se frustrar sim. Né? A gente pode entrar em momentos que a coisa parece que não vai andar. Mas dá chance, dá oportunidade. Né? Percebe que o texto ele tem o seu caminho a ser criado. E esse caminho depende da tua prática. Depende do quanto tu vais ir atrás de uma evolução da tua própria escrita. Então, se frustrar também faz bem. Né? Faz com que a gente repense e reflita um pouquinho sobre aquilo que nós vivenciamos na literatura. Certo, pessoal? Por hoje é isso. No próximo vídeo a gente conversa um pouquinho mais sobre versões de escrita. Um abraço a todos e até a próxima.